Quer falar alguma coisa? Quase me emocionei em falar nisso, ó. Ele se emocionou mesmo. Se emocionou. Mas é isso, é porque a arte emociona mesmo, ela comove a gente em todos os tempos e em todos os lugares. A arte, ela comove. Mas, para além de comover, ela também transforma. Dizem alguns que a arte não serve para nada, né? De fato, a arte não tem mesmo uma utilidade prática. Mas ela redime a gente, sabe? Ela salva muitas vezes. E eu acredito que o pós-modernismo é um exemplo de busca de salvação num mundo que está tão confuso, num mundo de fim das utopias, até num mundo que é um mundo distópico. Coisas que acontecem, aí eu vou falar bem contemporaneamente, né? Mais além do pós-modernismo até. Que a gente não imaginava acontecer, que chamava de distopia, está acontecendo. Então a arte é um refúgio. Nós tivemos recentemente uma pandemia, um negócio que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Eu não preciso falar da dimensão do que foi isso. Algumas pessoas, e eu posso falar por mim, perderam as pessoas mais valiosas das suas vidas quando não perderam as próprias vidas. Eu perdi uma das pessoas mais valiosas da minha vida nessa doença. E o que foi que nos salvou nesse período tão terrível? Foram as manifestações artísticas. Foi o cinema, foram os poemas, foi a música, foram os livros, as lives. As lives eram meios, né? Meios de transmissão. Então, a arte, ela salva. Então, por isso que João se comoveu e se emocionou. Interessante na colocação da Carmen é que a gente tem um poeta pós-moderno, que é o Paulo Leminski, e ele dizia que a arte é a inutilidade essencial. A inutilidade essencial. Apesar de eu achar isso muito bonito e poético, eu discordo do Leminski. E por quê? Eu tenho a impressão que o representante maior do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele não lê, muito menos filosofia. Mas, por incrível que pareça, quando Platão escreve a República, a primeira coisa que ocorre na República é a expulsão dos poetas. E por que um filósofo vai expulsar os poetas da República? Coisa muito parecida com a situação atual. Porque, por mais que você venha a ter poetas que estejam ligados ao poder, que façam reverência ao poder, você vai ter muito mais contra o poder. E a gente tem isso, inclusive, na nossa literatura, porque Gregório de Matos é chamado de boca do inferno. E ele não foi chamado de boca do inferno porque estava batendo palma para os poderosos, não. Ele é chamado de boca do inferno exatamente porque fazia oposição à corrupção, ao governo, a tudo que está lá. E você vai ter, ao longo da nossa história, um cara como Castro Alves, que vai lutar pela abolição, e tantos outros, até chegar na modernidade, porque você vai ter, durante a ditadura militar, movimentos como o tropicalismo, no qual o Ali Solomão é envolvido, junto com Gil, Caetano, Torquato Neto, e assim por diante, né? E você vai tendo, ao longo da ditadura militar, poetas, artistas, compositores como Chico Buarque, Caetano, Gil, que também não se pode dizer que não são poetas, que foram exilados exatamente porque eram bocas do inferno da modernidade, porque eram os nossos bocas do inferno da atualidade, entende? Então, no momento em que... Continuam sendo, né? Continuam sendo, exatamente. Você encontra um Chico César que se coloca de forma da cara a tapa, fala claramente contra grande Chico César, o Zé Cabaleiro. Claro que a gente vai ter um Elomar, que apesar de ser um grande trovador, é um reaça, né? A gente vai ter, mas vai ter muito mais bocas do inferno. Decepcionante, exato.
Então a gente vai ter muito mais Boca do Inferno. Então eu não acho, apesar de querer muito bem a Leminski, de gostar muito do trabalho dele, eu não acho que a poesia é a inutilidade essencial, não. Ela é essencial, mas é a utilidade, porque ela não é só a questão da transformação na luta contra a tirania. Eu tento, ao falar de poesia, não me emocionar, mas na minha visão, a poesia e a arte de um modo geral, mas principalmente a poesia é aquilo que nos torna humano. Não tem animal fazendo arte, não tem animal fazendo poesia, não, somos o único. Você pode ter animais utilizando até ferramentas, mas não tem nada abstrato. Ora, o que é que a gente faz ao criar a linguagem? É sistematizar o pensamento para que alguém possa entender. O que é a poesia? A poesia vai muito mais além, porque rompe a lógica da linguagem. A poesia pode dizer coisa que está num nível de abstração, de entendimento, muito além da linguagem formal. Então a poesia não só nos torna humano, como nos torna além do humano, como dizia Nietzsche, né, na questão do super-homem, muito mais além. Então ela não é a inutilidade, não, ela é a essência daquilo que nós temos, como se um dia, de fato, formos a imagem e semelhança de Deus. Bacana, pode ficar, João. Nós estamos chegando nos momentos finais, aí eu vou pedir para a Carmen fazer o seu encerramento, que ela quer também apresentar. Fica à vontade, você, tá. E depois João vai dar também uma palavrinha final. Tá. Antes de dar a palavrinha final, eu vou ler 2 poemas. Um de Paulo Leminski, porque como o João falou dele, e aí eu peguei aqui, eu peguei vários poemas, mas aí, já que João falou em Paulo Leminski, eu vou ler um poema dele, e o outro de Moacir Cirne, como eu já tinha dito, que aí fica a minha palavra quase final, a minha homenagem para Moacir. Então, eu vou ler Paulo Leminski primeiro. Um homem com uma dor é muito... Esse poema, inclusive, ele foi musicado. Você vê como... Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo o que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. É muito bom, é muito bom. E agora eu vou... Carmen, tem uma versão desse poema, musicado por Itamar Assunção, que é a versão que eu mais gosto. Sim, você tem ela aí, não? A gente podia procurar, mas eu vou ler o de Moacir. Agora eu vou ler o poema de Moacir Cirne, esse grande artista potiguar, brasileiro e universal. Correnteza em noite de lua vermelha. Este poema azul e azulência... Só um minutinho, tá, gente? Porque tá meio complicado para mim. Quero, porque aí fica mais fácil. Obrigada. Este poema azul e azulência, em sendo divulgado nos próximos 13 dias, resultará, para aquele ou aquela que o fizer, em 5 auroras sonolentas, 4 manhãs arrepiadas, 3 tardes atrevidas, 2 crepúsculos cansados, um poema docemente encantado, docemente encantado. Quem não o divulgar, dele tomando conhecimento, será condenado ao fogo eterno da paixão, em noite de lua vermelha, nas cercanias do Poço de Santana, com suas águas cantantes e suas surpresas cortantes. Obrigada, pessoal. Divulguem a arte. Eu quero essa condenação aí. Obrigado. Moacir Cirne é o máximo. João? Eu queria agradecer a paciência e a bondade daqueles que aqui ficaram em me ouvir. Pedir que vocês passem a ter, pensando aqui até nos alunos que aqui se encontram, a ter uma postura diante da realidade que venha a pensar não só
nos filhos que vocês vão entregar a esse país, mas que país vocês vão entregar aos seus filhos. Nós temos eleições agora em outubro e pensem bem, vocês que vão votar, a juventude que vai se posicionar muitas vezes pela primeira vez, se a gente quer continuar um país em que a nossa liberdade, os nossos direitos estão sendo tirados e a gente caminha a passos largos para o fascismo e para situações de autoritarismo do qual, como poeta, como artista, nós falamos aqui que ao longo da história muitos se posicionaram contra. Essa é uma luta que parece que não tem fim, volta e meia surge um tirano, um fascista, um déspota, sempre querendo se colocar acima de tudo e de todos. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso para que a gente possa transformar o país em um lugar melhor, de forma que nós possamos pensar num futuro com mais arte, com mais alegria, com mais qualidade de vida. E não poderia terminar pensando num debate de literatura sem poesia. Então, queria declamar um poeminha do Leminski, em homenagem ao pós-modernismo, e um do Cordel, depois o meu, pensando na nossa tradição como um todo. Então, o de Leminski é porque, eu não sei se eu decorei direito, mas é um poeminha que diz: e o amor também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima, que a vida se carrega em transformar em raiva ou em rima. Então, se você acabou o relacionamento e não tem poesia, vira raiva. Mas se você tiver, faz um poema, porque vira rima. E eu até aconselho que se você não souber fazer poesia, faça assim mesmo, né? Faça uma rima qualquer. O importante é que se acabar o relacionamento, que ele não seja abusivo e não acabe em raiva. Sempre acabe em rima. A outra homenagem é a poesia do Cordel. Eu confesso a vocês que é do cancioneiro do Cordel e eu não lembro quem é o autor. Mas diz assim: uma vez entrei no inferno pela porta de detrás, peguei um irmão do Satanás, um primo, um sombrio e um parente. Para mostrar que sou um cabra valente, peguei um diabo carrancudo, peguei outro diabo cabeludo, dele tanto que ele ficou calvo. Se vocês morrerem hoje, já estão salvos, porque que de diabo eu matei tudo. A outra estrofe diz... esqueci. Dei um murro nas ventas de um poeta que a cabeça subiu, fez pirueta. Passando por todos os planetas, foi parar no reinado de um profeta. Nisso um santo que viu ficou pateta. A alma do poeta estava um facho. Uma alma gritou: ô velho macho! São Pedro indagou: o que é isso? Disse um santo que estava junto a Cristo: é João Andrade zangado lá embaixo. Senhores, meu poeminha, esse poeminha ele está no meu novo livro, Estilhaços, que foi lançado pela Unilivreiro, não é isso, Aloysio? Lá na Mandibu, lançado por Aloysio. E eu fiquei muito nervoso em escolher um poema, e como eu não sabia o que escolher, eu vou ler o primeiro que abre o livro. Chama-se Prelúdio. Meu verso é fratura exposta, nervo partido, hemorragia borbulhante, punhal cravado sobre a ferida aberta, ácido sobre as vísceras. Eu canto o grito mudo que solta aos olhos dos que se esgueiram, invisíveis pelos becos e esgotos. Eu canto os humanos elmintos, encharcados de não, os famintos de amor e pão, os que trazem no corpo e na alma chagas e cicatrizes. Eu canto o canto imundo dos que fedem, dos que azedam, dos que sujam a tediosa normalidade azul, dos belos, dos salvos e dos felizes. Obrigado pela paciência de vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Olha, agradecendo demais a presença de Carmo Vasconcelos, João Andrade. Eu me senti como Kalina Paiva ontem, que estava ao lado de Tarcísio e Manuel Onofre, sabe?
ela passando o microfone, mas muito feliz, muito bacana. E o Festival Popular do Livro e Literatura segue com a sua programação. Chamar aqui o Daniel para apresentar, agradecendo demais a todos vocês que estiveram conosco e também quem nos acompanhou pelas redes sociais, e dizer que esse projeto, né, dos festivais populares do livro é uma itinerância que vai aí interiorizar as ações de festivais por todo o Rio Grande do Norte. E nós somos aqui partes desse processo, é algo construído coletivamente por todos nós, por vocês e por quem estão, os que estão na retaguarda. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, a Luísio pelo carinho e amizade, a Carmen pela vivência e o aprendizado.